Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre disbiose, uma condição de saúde que hoje acomete a quase totalidade da população do planeta. O que acontece? O que seria disbiose então? Disbiose é uma situação em que ocorre um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins que existem no nosso organismo. De forma geral, só para você ter uma noção, um homem de 80 quilos tem quase 3 quilos de bactéria no corpo. Ou seja, um homem de 80 quilos, na verdade, ele pesa 77 quilos, né? Como homem. 3 quilos seria de bactéria, para você ter uma noção da dimensão da questão. E o intestino é onde está a maior parte dessas bactérias. E aí, disbiose, então, a gente chama quando tem esse desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins. O que causa isso? Tem vários motivos, mas o principal é alimentação inadequada. Quando tu ingere alimentos que não deveriam estar sendo ingeridos, porque o nosso organismo não foi feito para ingerir aquele tipo de alimento, a gente vai estar predispondo a matar bactérias boas e permitir que bactérias ruins cresçam. E aí, a partir daí, vai gerar toda uma variedade de problemas. Para a gente entender bem hoje o vídeo, eu vou dividir em duas partes. Na primeira, a gente vai ver quais são os alimentos que causam disbiose, como que a gente sabe se a gente tem disbiose ou não, e no segundo momento, as doenças, os problemas de saúde que mais acometem as pessoas decorrente dessa condição. Bem, e quais são os principais alimentos que causam disbiose? Seriam o leite e o glúten. Leite, então, para começar. O único animal que ingere leite depois de adulto de uma outra espécie é o ser humano. É claro que isso em algum momento vai dar problema. Como é que funciona a questão da lactose? Uma criança, um bebê, consegue absorver leite, afinal de contas nós somos mamíferos, a gente consegue absorver a lactose, o açúcar que tem no leite. Conforme a gente vai crescendo, a nossa capacidade de absorver a lactose vai reduzindo. A partir dos 8 anos, a maior parte das crianças já começam a reduzir bastante a sua capacidade de absorção. E a maior parte dos adultos não consegue absorver lactose de forma adequada. Se esses adultos que não conseguem absorver lactose continuam consumindo leite, a lactose, então, o açúcar do leite, não vai ser absorvido. Ele vai ficar no intestino e bactérias ruins vão acabar se utilizando dele para o seu desenvolvimento, prejudicando o crescimento de bactérias boas, que daí vai gerar todos os problemas para diante. De forma geral, a maior parte dos adultos tem intolerância parcial à lactose. Então, quando eles ingerem quantidades pequenas, por exemplo, num bolo ou de vez em quando comem um doce que tenha leite, não vai ter sintomas maiores. Mas tem adultos que têm intolerância total, que qualquer quantidade de leite já vai dar sintomas, que basicamente vai ser, na maior parte das vezes, diarreia, embora em alguns casos pode ter constipação, flatulência, então essa questão de gases intestinais e, eventualmente, dor abdominal. Nessa situação, então, o recomendado seria remover o leite. E o segundo principal alimento que as pessoas ingerem que causam disbiose é o glúten, cuja principal fonte seria o trigo, o centeio e a cevada. Glúten, em latim, significa cola, tanto que é possível se produzir cola com água e farinha, né? Isso na infância, quando você é criança, se brinca com esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando a pessoa ingere glúten, aquilo forma uma cola no intestino. E um dos sintomas que a pessoa vai ter é o quê? É as fezes lambuzar a bunda, né? Então, o que acontece? O certo é que quando a pessoa vai se limpar e passe papel higiênico, não saia nada. Se a pessoa tem que passar papel higiênico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, às vezes gasta meio rolo, um rolo inteiro de papel higiênico, então, isso não é uma coisa normal. Só que o que ocorre? Como as pessoas não se conversam sobre esse tipo de coisa, as pessoas não sabem qual é o padrão normal. Porque as pessoas perguntam, como é que vai teu filho na escola, como é que vai no trabalho. As pessoas não perguntam, como é que tu limpa a tua bunda. Ninguém tem esse tipo de conversa, né, com as pessoas. Então, o que só a única coisa que a pessoa sabe é qual que é o seu padrão, né? E a partir daí ela acha que aquilo é normal. Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas.
Pensa, por exemplo, no tempo do Paleolítico, no tempo das cavernas. Às vezes as pessoas ficavam pensando, mas como é que as pessoas faziam naquela época? As pessoas andavam com a bunda cagada, que não tinha papel higiênico, não tinha como se limpar? Não, isso não acontecia. Porque quando tu ingere apenas os alimentos que tu deveria, de fato, ingerir, tu vai eliminar as fezes e vai ficar com a bunda limpa. É que nem, por exemplo, se tu for pegar, por exemplo, um animal doméstico, um cachorro, se tu der só ração e carne, as fezes dele saem limpas. Agora, se tu fica dando pão, biscoito, fruta e um monte de coisa, ele vai ficar com a bunda toda lambuzada. É que nem na natureza. Tu não vai ver, por exemplo, uma zebra, um leão, um tigre limpando a bunda. Não precisa desse tipo de coisa. Justamente porque se o animal ingere só aquilo que ele deveria, ele não vai ter desbiose. E nós, seres humanos, é a mesma coisa. Aí a gente vê, até em termos de civilização, algumas coisas, do quanto que isso vai piorando no longo prazo. Hoje, a concentração de glúten que tem no trigo é 5 vezes maior do que existia há 30 anos atrás. Porque hoje o trigo ele é transgênico. Ele tem a vantagem de que a produtividade aumenta, só que, entretanto, a concentração de glúten também aumenta. Então, hoje, vai gerar muito mais problema de inflamação intestinal, de desbiose, do que causavam há um tempo atrás. E aí a gente vai ver aquilo, né? Antigamente as famílias eram mais numerosas, as pessoas iam no supermercado, compravam um pacote de papel higiênico que vinha com 4 rolos e aquilo às vezes durava o mês inteiro. Hoje o que a gente vê? As pessoas vão no supermercado e compram papel higiênico em fardos enormes. E isso que as famílias são menores e às vezes aquilo não dura um mês. Então, justamente porque hoje a maior parte das pessoas estão com desbiose, justamente causada pelo glúten principalmente. Bem, e o que essa desbiose vai causar, além desses sintomas intestinais que obviamente incomodam? Desbiose vai causar basicamente 3 problemas principais, que eu vou dividir aqui para a gente poder entender melhor. Primeiro é desnutrição, segundo é doenças autoimunes e terceiro, obesidade. Olha só. Então o que acontece? Primeiro, desnutrição. Quando existe uma desproporção entre essas bactérias boas e bactérias ruins, o que ocorre? Muitos nutrientes não vão poder ser absorvidos adequadamente, porque boa parte dos nutrientes que a gente ingere precisam do auxílio de algumas bactérias que a gente tem no intestino. A mais notável que a gente pode falar aqui no vídeo, né, é a questão da vitamina B12. Hoje, aqui no Brasil, 98% da população estimada tem deficiência de vitamina B12, quer dizer, é quase todo mundo. Eu vou deixar aqui no link da tela o vídeo que a gente fez, Vitamina B12, Seu Cérebro e Sua Vida. Para quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista, porque em vista da prevalência da doença, praticamente qualquer pessoa que estiver ouvindo o vídeo tem deficiência de vitamina B12, tem a sua vida limitada por causa disso. Também vou deixar o link aqui na tela de como se suplementa a vitamina B12 para a pessoa poder entender como é que se corrige o problema. Mas a questão é que a vitamina B12, hoje ela está baixa, pelo quê? As pessoas consomem pouca carne vermelha, que seria a principal fonte de vitamina B12, por questão de renda, né, porque é tudo muito caro. A segunda situação, sobrecarga de estresse cerebral. Quanto mais estresse a pessoa tem, mais tu gasta a vitamina B12 para manter a função cerebral. E para além disso, o pouco que ainda se consome de vitamina B12, se a pessoa tiver desbiose, ela não vai conseguir absorver essa vitamina B12. E aí vai piorar todo o quadro. Mas vitamina B12 é só um dos nutrientes que são prejudicados. A própria vitamina K também prejudica, que depois você não vai ter quantidade suficiente para produzir vitamina K2 e vários outros processos. Mas o fato é que desbiose vai piorar os quadros de desnutrição, que já acomete a maior parte da população hoje. Doenças autoimunes seria a segunda situação que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quando a pessoa tem desbiose, isso predispõe, no longo prazo, a ocorrer o que a gente chama de síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, que é o quê? É uma situação em que moléculas muito grandes atravessam o intestino. O intestino ele funciona assim. Quando tu vai entrar, por exemplo, num comércio, tu tem a entrada principal, tu tem a entrada de funcionário. Cada tipo de pessoa vai entrar para um lugar diferente. O nosso intestino funciona assim. Cada tipo de nutriente entra para um lugar específico. Síndrome de hiperpermeabilidade intestinal ocorre quando tu tem rombos, quando tu tem buracos na parede intestinal. E aí o que acontece? Tu permite que moléculas imensas entrem na corrente sanguínea. Só que o que acontece?
toda vez que o nosso sistema imunológico detecta uma molécula muito grande, ele acaba interpretando aquilo como sendo um patógeno. Ele acha que aquilo é uma bactéria, um fungo, um vírus, alguma coisa agressora. E aí o que acontece? Ele produz anticorpos para atacar justamente essa molécula imensa que está entrando direto na corrente sanguínea, sem ser previamente digerida. O que ocorre é que muitas dessas moléculas que tem na nossa alimentação são semelhantes a moléculas que existem no nosso próprio organismo. E aí o que acontece? Esse anticorpo que está atacando essa molécula gigante que está entrando pela alimentação, agora está atacando moléculas do nosso próprio corpo. Mais notadamente, o glúten, como a gente estava falando, ele tem uma subfração dele, que seria a gliadina, que ela é praticamente idêntica à tireoperoxidase, que é uma molécula que a gente tem na tireoide. E aí o que vai acontecer? O organismo, numa situação de desbiose, que evolui para a hiperpermeabilidade intestinal, vai estar produzindo anticorpos que vão acabar atacando a tireoide, que é uma dos principais problemas autoimunes causados por desbiose. Seria então a tireoidite de Hashimoto. Mas vários outros quadros imunológicos também, reumatismos em geral, por exemplo, lúpus pode ser desencadeado por isso, artrite reumatoide também pode ser desencadeado, outras doenças menos comuns reumatológicas, como espondilite anquilosante também, polimiosite, polidermatomiosite, que também podem ser causados por um quadro de desbiose intestinal, que precisa ser corrigido para que a doença seja controlada e resolvida. E a terceira condição de saúde que a gente vai trazer no vídeo de hoje, causada por desbiose intestinal, é obesidade. Olha só, uma das causas de obesidade é a desproporção entre quantidade de bacteroidetes e de firmicutes que a gente tem no intestino, que são um grupo de bactérias que têm funções diferentes. Mas, de forma geral, se a pessoa está reduzindo a quantidade de bacteroidetes e aumentando a quantidade de firmicutes, o que vai ocorrer é que a pessoa aumenta a capacidade de absorver calorias. E aí essas pessoas que estão nessa situação vão ter uma tendência maior a desenvolver obesidade. Ou mantém o seu peso controlado, mas às custas de uma redução, de uma restrição calórica muito severa. E aí o que acontece? Uma pessoa que está com obesidade e precisa perder peso já mais prontamente, por várias condições, seja de saúde, de estética, independente da situação que ela esteja, ela vai precisar fazer esse equilíbrio de microbiota, porque senão a questão de dieta, atividade física que ela precisa fazer, precisa de uma intensidade muito maior para que ela consiga ter a mesma perda de peso. E no longo prazo, se ela não corrige a microbiota intestinal, a tendência natural é que ela volte a ganhar peso novamente. Bom, no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso, se quiser que a gente aprofunde um pouco mais essa questão de desbiose, por exemplo, que a gente está falando agora, como que desbiose interfere em obesidade, em doença autoimune, desnutrição ou qualquer outro tema que tenha interesse, deixa aqui embaixo nos comentários. Por hoje era isso.